Não, pode ficar aí, pode ficar aí. Ok. É 5h15. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Antônia, sou uma das voluntárias do Centro Espírita Paulo Estevam e sou muito agradecida pelo comparecimento de vocês aqui, tanto presencialmente como os que estão online, para que a gente juntos possa refletir sobre as palavras de vida eterna do Evangelho de Jesus. E agora eu os convido para que nós façamos a prece de abertura. Fiquem à vontade se querem fechar e deixar os olhos abertos. E vamos sentir a presença amiga do nosso anjo de guarda, que está sempre cuidando de nós, nos amparando. Vamos absorvendo esta atmosfera benéfica que vem de cada coração e mandando isto em forma de vibrações para todos os nossos irmãos encarnados, desencarnados, que estejam necessitados de conforto, de paz, de amor. Vamos agradecer o auxílio dos mentores desta casa e deste trabalho. E vamos elevando os nossos pensamentos a Deus e seus mensageiros de luz, para que derrame fluidos salutares sobre todo o planeta Terra, e principalmente aqueles irmãos que estão batalhando pela sua saúde, em casa e nos hospitais. Que assim seja, graças a Deus. O tema da nossa reflexão de hoje é: o amor nunca acaba. E a fonte base é o depoimento do espírito Maurice Gontran, no capítulo 2, item 2, dos Espíritos Felizes, no livro Céu e o Inferno. E esse espírito foi evocado por um amigo, né, em uma sessão espírita realizada na França nos anos de 1800, poucos meses depois que havia falecido, né? Então vamos saber alguns detalhes muito breves de quem foi Maurice Gontran. Ele tinha 18 anos de idade quando ele faleceu de uma doença pulmonar, e ele era assim muito inteligente, estudioso, um caráter assim doce, né? Então realmente assim muito potencial. Então os pais deles, como a gente pode imaginar, ficaram inconsoláveis. E quanto ao conteúdo do depoimento dele, que é onde nós estamos, né, vendo em linhas gerais, primeiramente ele agradeceu ao amigo que o evocou, né, pela essa oportunidade de poder se comunicar e passar uma mensagem para os pais consoladora, mas dizendo que esta era a única oportunidade que ele ia ter em razão do estado que os pais estavam. E ele também queria que os pais soubessem que ele disse: eu estou mais próximo deles do que eu jamais estive, mas em espírito. Eu quero que eles entendam que só meu corpo pereceu, né? E, aliás, ele disse que o meu estado agora, né, eu estou muito bem, não tenho nenhuma enfermidade. E disse que ele também, o fato dele ter falecido ainda jovem, não devia ser considerado como uma injustiça, mas era uma bênção de Deus, porque tinha já poupado de maiores sofrimentos. E ele disse assim que ele aproveitou muito bem o tempo dele aqui na Terra, que todo o conhecimento que ele adquiriu seria útil em missões futuras, e que o estado de espírito dos pais dele era um motivo de aflição para ele, e principalmente o pai, que era muito cético, né? Não aceitava muito essa coisa de vida futura, imortalidade da alma, e ele está pedindo que eles usassem essa
falecimento dele, esse sofrimento, como um motivo de aprendizado, para que eles pudessem subir, né, se adiantar espiritualmente, inclusive facilitar mais tarde, né, que eles pudessem se reencontrar, né, no mundo dos espíritos. E o interessante é que na questão 936 do Livro dos Espíritos, praticamente resume muito do que Maurice Gontran estava dizendo, né? Eu vou ler aqui, né, que Kardec pergunta: como as dores inconsoláveis dos encarnados afetam os espíritos que partiram? E os espíritos benfeitores respondem: o espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daquele que amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta dolorosamente, porque vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e um obstáculo ao adiantamento dos que choram e talvez ao reencontro entre todos. Quer dizer, justamente o que ele tinha dito, né? E que estava acontecendo mesmo. Então, Maurício Gontran estava pedindo, esperando que os pais alcancem, né, a aceitação desta nova realidade dele. Acontece que a fase de aceitação no processo de luto é a última fase. Então, a pessoa, para chegar a esse ponto, né, tem que passar por vários estágios. E é uma viagem, uma experiência muito individual. Ela vai depender da forma como que convém a cada um. E tem muitos fatores que influenciam nessa parte. Então, não existe assim, não se pode dizer assim que existe, mas que é um processo que a gente deve se permitir sentir, né? Então, quando eu li vários artigos vários artigos de psiquiatras e de psicólogos, né, eles admitem justamente que o luto, o processo de luto é importante, mas eles dizem também que também não se pode colocar um período quanto vai durar. Mas é importante a pessoa almejar o fechamento do ciclo. Porque esse é que vai trazer essa fase de aceitação. Quer dizer, não é que a gente vai esquecer que o ente querido a gente não está se lembrando, não se importa, mas a saudade não vai ser mais aquela saudade avassaladora, ela vai ser uma saudade libertadora, e ambos vão se beneficiar com isso. Né? Vamos nunca esquecer do depoimento de Maurício Gontran, do que ele disse antes, como é que ele estava sendo aflito, porque os pais estavam sofrendo demais, e a dor deles refletia nele. Então, é o seguinte, eu também achei muito incrível, né, o que diz a doutora Marlene Nobre, que é uma autora do livro Nossa Vida no Além, e ela diz muito interessante que ela explica. Claro que no período que se segue a morte física, os habitantes dos dois planos exercem muita influência, de forma acentuada um no outro, e é normal que seja assim. Que é interessante que ela diz, porque nós nos alimentamos do magnetismo das pessoas amadas. Quando a morte nos impõe a separação provisória, sentimos-nos lesados no âmago do nosso ser, necessitados de recompor energias básicas, de rearranjar o circuito de forças magnéticas no qual nos equilibramos. Quer dizer, forte, mas verdadeiro, incrível. E eu também gostaria de falar das pesquisas, né, do que eu vi também da psiquiatra, que não é espírita, psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, que ela identificou 5 fases, né, no processo de luto. Ela trabalhava assim com pacientes terminais, mas que também se aplica essas fases ao processo de luto, né? O livro dela é On Death and Dying, em português ficou sobre a morte e o morrer. Então, ela identificou essas 5 fases no processo de luto, que não quer dizer que vai ser uma coisa rígida, que você tem que passar
por tudo assim. Não, é o que observou, como você sabe, uma amostragem, né? Então, a primeira fase é a da negação, né? É a fase onde o indivíduo não quer encarar os fatos, não quer tomar conhecimento da realidade. É como se a pessoa tivesse um pouco assim anestesiado, né? E também nessa fase a pessoa chora sem motivo aparente, aí também evita falar sobre o assunto. Então, a segunda fase é a da raiva. Então, a da raiva, nesta fase, o indivíduo se revolta contra o mundo, se sente injustiçado, não se conforma por ter que passar por isso. Então, e também muitas vezes procura um culpado. E às vezes o culpado, eles acham que a própria pessoa começa a arranjar um motivo. Por exemplo, os pais de Maurice Gontran, assim, eles estavam dizendo que, tendo em vista que a saúde dele, porque era o pulmão, não era tão forte, que se ele tivesse ficado ignorante, não tivesse estudado tanto e se dedicado, ele já estaria vivo, né? Então eles tinham muita revolta, muita raiva, né? E a terceira fase é a fase da depressão. Não, peraí. Tem a terceira fase da negociação. E aí a pessoa começa a negociar consigo mesmo, com Deus, com tudo, realiza promessas. Então é a quarta fase que é da depressão. Que é o indivíduo cai de novo, se volta para o seu mundo interno, melancólico, se acha impotente diante de tudo. Eu, na minha ignorância, eu acho assim que talvez a pessoa, nessa fase da negociação, talvez pegou coisas demais, fez muito, colocou muito objetivo alto, não conseguiu muito, e aí cai nessa fase. E aí é o que mostra que muitas vezes nós devemos recorrer à ajuda externa, né? Procurar uma pessoa, ou profissional, ou outro, mas que a gente tenha uma ajuda externa que nos ajude a ver um outro ângulo, achar ferramentas em nós mesmos, para que a gente possa lidar com essas coisas, porque às vezes a pessoa não tem como, né? Então, a quinta fase é da aceitação, que é esta que ele quer que os pais dele alcancem, né? Então, aí o indivíduo já está conseguindo encarar a realidade como ela é, né? Ele já começa a gerenciar melhor seus pensamentos, seus sentimentos, a identificar para ele não cair, não regredir, só ir para frente, né? Então, ao invés de pensar na pessoa, o ente querido, como uma perda, a pessoa tem que sentir o espírito de gratidão, de dizer quanto foi bom ter essa pessoa em minha vida durante esse tempo. Mesmo que esse tempo tenha sido longo ou curto. Mas se a gente tem que tentar virar o jogo para que os dois fiquem felizes, né? Os dois lados. E eu também gostei muito dessa frase, né, dessa mesma autora, Elizabeth Kübler-Ross, em outro livro, que ela chama de Morte, o estágio final do crescimento. Então ela diz, né, que aprender a se reinvestir na vida quando você perdeu alguém que ama é muito difícil. Mas só assim você pode dar algum significado à morte dessa pessoa. Tá? Aprender a se reinvestir na vida quando você perdeu alguém, mas só assim você vai dar algum significado à morte dessa pessoa. Então, quer dizer, o ser lá do mundo espiritual também vai ficar feliz, porque sabe que a pessoa está se levantando, está se achando um sentido para a vida, né? Está colocando um sentido na vida. E aí, pelo depoimento de Maurice Gontran e outros espíritos que a gente vê, né? Nós vemos que os espíritos, quando eles voltam para lá, eles veem essas provas, esses sofrimentos, essas coisas que são típicas aqui desse planeta de provas e expiações, eles veem com outros olhos. Nós vemos só a parte dolorosa mesmo, né? Mas eles veem como deve ser visto, como oportunidades redentoras, desde que tenham sido vivenciadas, né, de forma
positiva, se é possível dizer isso, né? E quando bem suportadas. Porque é o seguinte, na questão 266 do Livro dos Espíritos, os benfeitores explicam, quando se está liberto da matéria, a ilusão cessa. E a forma de pensar é outra. Então é o seguinte, antes de reencarnar, nós fizemos um plano de vida, um plano reencarnatório, assim, com a ajuda da espiritualidade, né, dos benfeitores, escolhendo quais as provas que a gente queria passar quando reencarnasse. E nesse, por exemplo, muitos espíritos, quando eles voltam lá e veem que não fizeram bom uso daquele tempo que estavam aqui, porque é o seguinte, quando a pessoa chega, que você reencarna, a gente é dado um esquecimento daquele plano. Nós não temos conhecimento daquele plano. Então, porque aí a gente tem que provar, né, que realmente a pessoa está crescendo e tudo. E aí, quando a pessoa retorna para lá, dependendo do seu estado evolutivo, aí tem conhecimento do que realmente conseguiu, né, fazer quando estava aqui. Por isso que o modo de pensar é tão diferente quando volta para lá. Porque lá, às vezes, quando o espírito vê o tempo que ele não usou direito, tem uns que escolhem provas muito dolorosas para ver se passa por aquela prova e avança mais. E aqui, às vezes, as pessoas, principalmente que não têm muito conhecimento da espiritualidade, diz como uma pessoa tão boa pode sofrer tanto. E aí vem outro que acha que aquele ali não está, ele faz tanta coisa errada, tanto mal, e nada acontece com essa pessoa. E o outro, que às vezes é uma pessoa boa e tudo, passa por sofrimentos incríveis, mas a gente não sabe, mas pode ter sido parte do plano, né? Para poder. É difícil da gente entender, mas quando a pessoa está lá, a forma é totalmente diferente. Mas ainda aqui, nós podemos fazer isso. A gente não precisa ter que voltar lá, é só que, como diz, a pessoa tem muita coisa acontecendo e é difícil, né? Já é uma grande coisa a pessoa dedicar um sábado de sol para poder refletir nas palavras do Evangelho. Já é muita coisa, né? E os espíritos desencarnados, eles continuam trabalhando firme lá no mundo do espiritual para continuar. Eles querem aprender, querem saber como é que eles podem fazer, tudo no sentido do avanço espiritual, porque eles lá veem as maravilhas que tem. E também trabalham por nós, nos auxiliando, né? Eles fazem muito auxílio, estão sempre nos informando, nos esclarecendo e nos preparando, né? Para poder a gente saber como é que chega lá. Então, nós temos muitos autores espirituais, né, que contam a sua experiência de vida, tanto no mundo material como no mundo espiritual, justamente para que nós possamos, né, ver que o reflexo, que a vida que a gente vai ter no mundo espiritual é um reflexo da vida que nós estamos vivendo aqui. Não acontece um milagre assim, da pessoa, porque morreu, vai virar alguma coisa. Não, vai ser o que estava aqui. É um reflexo do que estava aqui vivendo no aqui e agora. É por isso que, às vezes, a pessoa, quando chega lá, começa a correr atrás do prejuízo, né? Então, aí a importância da gente colocar trabalho e esforço no nosso autoconhecimento, autoconscientização, para a gente poder ter a vigilância necessária dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, para a gente saber o que quer, né? Por que quer e como é que a gente vai chegar lá. Lá, que eu digo, em qualquer lugar que a gente queira chegar para nos melhorarmos. Não necessariamente, mas tudo que a gente fizer aqui vai repercutir na nossa chegada no mundo dos espíritos, né? E na questão número 85 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual dos dois é o principal na ordem das coisas? O mundo espiritual ou o mundo corporal? E os benfeitores respondem: o mundo espiritual que preexiste e sobrevive a tudo. Então, quer dizer, o mundo verdadeiro é o mundo espiritual.
Este é o mundo de onde a gente vem e para onde a gente volta. É uma sequência de reencarnações até a pessoa atingir aquele estágio que não precisa voltar mais. Já virou anjo. Então, um dos espíritos que mais nos tem ensinado no mundo, sobre a vida no mundo espiritual é o espírito André Luiz. Ele, pela psicografia do nosso abençoado Chico Xavier. Então, ele escreveu a série, a série A Vida no Mundo Espiritual, que se compõe de 13 livros, né? Começando com o livro Nosso Lar. Então, eu gostaria de falar sobre o 7º livro, uma parte do 7º livro, o prefácio do 7º livro dele, que é chamado Libertação. Então, neste livro, o prefácio é feito por Emmanuel, é um espírito, e ele conta a lenda do peixinho vermelho. Eu não sei se vocês já viram falar. Né? O peixinho vermelho, isso é tudo simbolismo. O peixinho vermelho morava numa lagoa lamacenta, né? Onde só a lagoa era pequena, não tinha quase o que comer, não tinha acomodação. E os poderosos do lugar, os peixes maiores e tudo, eles tomavam conta da maioria das coisas no seu egoísmo, no seu orgulho, e os outros não tinham quase nada, porque tinha pouco lá, e eles já tomavam tanta coisa que os pobres coitados, mais humildes, mais baixos, sofriam demais. E esse peixinho vermelho, de tanto andar para cima e para baixo procurando um lugar para se acomodar, ele terminou achando onde ficava a grade escoadora da lagoa. Só que essa grade era extremamente estreita. Então, para passar por essa grade tão pequena, ele ainda tinha que fazer muito sacrifício e emagrecer mais ainda, para ele poder passar pela porta estreita. Aí o peixinho fez tudo quanto era de sacrifício que podia e conseguiu passar pela porta. E ele foi se deparar no oceano. Né? Aquele oceano, um mundo incrível, com tanta beleza, com tanta fartura, e cheio de peixinhos solidários, pessoas que te respeitavam, né? Que olhavam para você com outros olhos, sem humilhar a pessoa. E aí ele fica assim, e era um mundo que nunca parecia eterno, esse mundo nunca ia acabar, porque todos os lagos, rios e tudo estão ali desembocando, então esse mundo, ele nunca ia secar, não tinha o perigo de secar como a lagoa de onde ele veio. Mas com o espírito de como é, caridade, que é isso que move tudo, o peixinho resolve voltar para avisar para os ex-companheiros, porque ele não se sentia bem de ter todas essas maravilhas e pelo menos chegar lá e dizer, olha gente, isso existe. E aí ele volta, né, para contar aos companheiros dessa maravilha que ele encontrou, o oceano, e os outros só fazem rir dele, não acreditar. E aí, se vocês quiserem saber o fim, vão ter que procurar o livro. Ai, meu Deus, chama Libertação de André Luiz, mas é só o prefácio, quer dizer, não precisa nem ler o livro todo. Bom, então é o seguinte, toda essa história é para vir na parte do prefácio que chama Ante as Portas Livres, onde Emmanuel compara André Luiz, né, o autor que eu disse que mais está escrito para poder nos informar e nos preparar, né, ele compara André Luiz com o peixinho vermelho. E aí essa parte que ele diz, né, ele diz, o esforço de André Luiz, buscando acender luz nas trevas, é semelhante à missão do peixinho vermelho. Encantado com as descobertas do caminho infinito, realizadas depois de muitos conflitos no sofrimento, volve aos recôncavos da crosta terrestre, anunciando aos antigos companheiros que, além dos cubículos em que se movimentam, resplandece outra vida, mais intensa e mais bela, exigindo, porém, acurado aprimoramento individual para a travessia da estreita passagem de acesso às claridades da sublimação. Quer dizer, a pessoa, como é que se diz, ninguém muda
quando chega no mundo espiritual. A gente já tem que trabalhar na nossa mudança aqui para ter a vida de um espírito, se não feliz, pelo menos mediano, né? Já chegando nessa parte. E eu também gostaria de ler 2 trechos do livro de Luiz Sérgio, o Espírito Luiz Sérgio, O Mundo que eu Encontrei. Então, é o seguinte, né, a psicografia de Alaide Assunção e Silva, o Espírito Luiz Sérgio também, ele faleceu jovem, com 23 anos, de um acidente automobilístico. E esse livro, O Mundo que eu Encontrei, é o primeiro livro dele, e é uma compilação das mensagens que ele passou, né, porque ele queria falar para os pais, principalmente a mãe, que ele estava bem. E ele não era espírita, eu nem sei se ele tinha outra formação religiosa, eu só sei que quando ele chegou lá, aí ele teve que aprender muito rápido, tudo era uma surpresa para ele. Inclusive, para fazer essa psicografia, não é assim, eles têm que aprender também, como é que faz. E essa pessoa, essa médium Alaide da Assunção e Silva, era uma prima que ele nem conhecia, mas os espíritos, eles sabem quem é que pode captar, né? Então, foi a pessoa que ele encontrou, porque assim como Gontran ou mais, ele estava desesperadamente à procura de poder dizer, eu estou bem. Aliás, a palavra que ele usa, eu estou vivo. Porque ele descobriu que ele tinha um corpo, um outro corpo, o corpo espiritual, mas isso daria, assim, 4 palestras. Então, é o seguinte, né? E eu vou ler o prefácio de novo, o prefácio do livro que foi escrito pelos pais do Luiz Sérgio, né? Então, eles dizem assim, nossa história não é diferente das de quantos têm perdido seus entes queridos, seja de forma violenta, seja após um curto ou longo processo de doença. Nós nos amamos e o maior sofrimento que se segue ao acontecido resume-se no fato de acharmos que os perdemos para sempre, que nunca mais os teremos de volta. A nossa vida sem eles passa a ser um vazio, uma lacuna que não sabemos como preencher. Se temos uma formação religiosa, voltamos-nos para as orações, procurando amenizar nossa dor, sem chegarmos, porém, a compreender os desígnios do alto. O tempo, pouco a pouco, vai cicatrizando a ferida e projetando novas esperanças no longo e penoso caminho que temos a percorrer. Quer dizer, muito, muito, muito interessante. Desculpem ter que ler tanto, mas eu só faço justiça lendo, porque eu não vou saber falar tudo isso direitinho. E eu também queria ler outro trecho, que eu disse 2 trechos desse livro, né, como é o mundo que eu encontrei. E ele fala, porque quando ele descobriu, Luiz Sérgio, quando ele descobriu esse mundo, ele diz, a gente estuda tanta coisa na Terra, mas ninguém ensina sobre essas coisas que a gente vai encontrar aqui. Então, ele acha a importância da gente se preparar para a vida futura. Porque esse é o nosso objetivo, é o nosso propósito existencial. É de fazer bom uso do que da nossa estada aqui, lá, nos preparando, trabalhando para a nossa transformação moral e servindo, né, a prática do bem, viver na energia do bem. Enfim, ele diz, minha grande preocupação é fazer vocês todos crerem na continuação da vida depois do desaparecimento do corpo. Isso é de uma importância inimaginável. Se pudéssemos avaliar a necessidade que temos de compreender a eternidade do nosso espírito e a realidade da vida espiritual, estaríamos contribuindo grandemente para maiores facilidades de adaptação ao plano em que agora vivo. Quer dizer, você não ficaria tão desorientado, né? E Jesus, em seu evangelho, esse era um tema que ele falava sempre, Jesus, quando esteve aqui na Terra, só que ele falava de forma simbólica, porque o conceito era muito difícil até para os apóstolos deles entenderem, né? Que a pessoa reencarnava, aquela história. Quer dizer,
toda essa comunicação, esse intercâmbio com o mundo espiritual sempre existiu, desde que o mundo é mundo, mas era sempre tomado como uma coisa sobrenatural. Não era assim como uma coisa que a pessoa sabe que os espíritos estão realmente por toda parte. E que tudo depende da nossa sintonia vibratória, né? E aí o seguinte, então na questão 660 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta: o espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que desencarnaram antes dele? Então, os benfeitores dizem sim, de acordo com a afeição que havia entre eles. Muitas vezes vêm recebê-lo na volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se desprender das faixas da matéria, né? Quando a pessoa já está prestes, às vezes os espíritos até ajudam, né? Por exemplo, tem pessoas que já estão quase ali, mas eles continuam vivos porque as pessoas vibram, fazem oração e isso funciona. As vibrações e as orações funcionam. E eu não sei se vocês já ouviram, às vezes, a pessoa que está naquela coisa, ele dá uma melhorada, assim, tão grande, que a pessoa pensa, pronto, né? Já não vai acontecer mais. E aí, eles fazem isso para que as pessoas relaxem, e aí eles podem fazer o trabalho porque a pessoa teria que ir, né? Então, ele diz que as pessoas, que existe a alegria do reencontro. Então, o tema da nossa reflexão de hoje, que é o amor que nunca acaba, realmente não acaba. Esse amor vai continuar, porque as pessoas, no mundo dos espíritos, os espíritos eles se reúnem pela afinidade. Afinidade quer dizer, assim como também acontece aqui, que a pessoa vai para mais se encontrar e estar com as pessoas que mais ele se afina. E é assim a mesma coisa. E lá estão esperando, a pessoa encontra, tanto o Maurice Gontran, ele reencontrou o avô dele, que parecia muito bem, e reencontrou muitas outras pessoas que ele nem conhecia, e assim também o Luiz Sérgio. Então, mas as pessoas têm que estar mais ou menos naquela faixa vibratória, naquela faixa de sintonia, de afinidade, toda aquela coisa, porque, por exemplo, esse espírito André Luiz, quando ele passou, né, teve a passagem dele, que ele desencarnou, ele passou muito tempo sem poder ver a mãe dele. E ele não entendia, que ele disse assim, como que a minha mãe nunca veio me ver? E eles se informaram depois, ele disse, não, ela estava trabalhando e fazendo tudo, mas ela não podia, porque o plano dela era mais elevado e ele estava muito baixo. Então tem muito isso, de como é que o estado que a pessoa se encontra. A pessoa vai ou não. Mas isso é assunto para mais umas 4. Então, assim, é aqui, cultivar a sintonia do bem, o amor que nunca acaba, é aquele amor que doa, que se expande, tá? É esse o amor que Jesus veio nos ensinar, né? Foi esse o amor que Jesus fez, desse amor, tudo que é do seu evangelho é baseado no amor. Ele veio aqui para nos ensinar isso. E tanto que o mandamento maior de Jesus, aquele amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Então, é esse o amor que nunca acaba. Obrigada. Agora nós vamos passar para a prece final. Vamos agradecer mais uma vez a espiritualidade amiga, benfazeja, misericordiosa, por estarem sempre tentando nos passar esses livros, essas mensagens, esses conhecimentos, para que nós não esqueçamos qual é o nosso propósito existencial, por que nós não nos afastemos do caminho da luz, do caminho do bem, da doação, desse amor, a prática do bem,
E vamos novamente pensar no nosso anjo guardião ao nosso lado, tanto os que estão aqui presencialmente, como aqueles que estão à distância. Pense no seu mentor individual, no seu anjo guardião, nos seus entes queridos que já passaram, mandando tanto amor para eles, que eles estejam bem, que eles estejam crescendo e que nós aqui só desejamos amor. Pedimos à espiritualidade amiga e benfazeja, né, que nos assista nesse momento, para que nós recebamos o passe deles, que penetre desde o nosso chakra coronário, vá por todo o nosso corpo, especialmente as áreas mais necessitadas de serem atendidas. E assim, nós agradecemos pelo passe que acabamos de receber e novamente pedimos, elevamos os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a Deus Pai, pedindo que derrame fluidos salutares sobre todos os nossos irmãos, necessitados nesse momento, seja quais forem as suas necessidades, físicas, mentais, espirituais. Que assim seja. Graças a Deus. Os avisos, gente, mais uma vez. Obrigado, Maria Antônia. Gente, boa tarde. Poucos recados hoje. Primeiramente, a gente queria relembrar que no próximo sábado, dia 27, ocorre a Assembleia Anual. É um momento que a casa presta contas, porque, como vocês sabem, a gente arrecada muito dinheiro durante o ano para as obras sociais, para poder fazer os projetos sociais do centro, como, por exemplo, o Breakfast Pack. Então, a gente vai estar aqui para poder mostrar para vocês como o dinheiro foi gasto, aonde foi gasto, porque a doação é recebida e muito bem usada. E vocês vão ter a chance de ouvir para onde o dinheiro de vocês foi. Mas a gente também vai estar aqui para poder eleger o novo comitê, porque nada disso aqui acontece sozinho. Nós temos uma equipe por trás que faz a casa acontecer, que faz os eventos acontecerem, tudo isso ir para frente. Então vai ter a eleição de um novo comitê. Então quem puder participar, quiser participar para poder saber mais da casa, ver quem é o novo time por trás do comitê, venha, participe, vai ser muito legal. É verdade, vai estar no Zoom também, para quem não puder vir aqui presencialmente, vai estar online também. Então, por favor, quem quiser pode ver online. E por último, você que está aí no Zoom, no Facebook, pode vir para cá. A gente está aqui de novo presencial, não tem que pôr máscara mais, a máscara já foi embora. Então você que está aí na sua casa, no seu conforto, dá um esforcinho, vem para cá, porque aqui a casa está pronta para poder receber vocês. Tá bom? Então, esperamos vocês semana que vem, na próxima semana, na próxima também. Porque o último dia da casa é dia 11 de dezembro. Então, se você não veio para cá ainda, dá tempo, porque 11 de dezembro está logo aí, depois só em fevereiro. Um beijo, tchau. Obrigada.